Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez aqui, mais um ano se iniciando, 2023, nosso primeiro tema intrigante de 2023, e o tema de hoje uma vez me perguntaram sobre isso, e a minha resposta foi enfática, A resposta eu vou dar aqui hoje. A pergunta e o nosso tema de hoje é: Deus deu ordens para Saul matar toda uma população? Ou seja, o nosso Deus deu uma ordem genocida? Esse é um tema que ultimamente cresceu muito, o genocídio. Muitas pessoas tenham até esquecido dessa palavra, mas alguns meses atrás eu fui perguntado, questionado a respeito disso. Nossa, Deus é genocida? Daí eu falei, não, por quê? Daí a pessoa falou, porque Deus deu ordem para matar toda uma população, todo um povo? Isso é verdade? E a resposta é sim. Realmente, Deus deu ordem para matar todo um povo, Isso é genocídio. Isso é quando você mata toda uma população, uma etnia, um grupo total de pessoas, Isso se chama genocídio. E Deus dá essa ordem para que seja exterminado um povo da terra, chamado Amalequita. E uma dessas ordens está aqui em 1 Samuel, capítulo 15. A ordem era para Saul, para o primeiro rei de Israel fazer isso, para esse povo Amalequita que rondava a região e estava trazendo perigos ao povo de Israel. E a ordem ali de Deus para Saul, através do profeta Samuel, é essa aqui, Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, acaba com tudo. Tudo que esses amalequitas têm, vocês acabem com eles. Que a palavra está dizendo, Deus está falando, porque eles se meteram no meio do meu povo, lá atrás, na saída do Egito. Isso a gente volta lá atrás na história, lá em Êxodo, capítulo 17, aquela famosa guerra em que Moisés teve que ficar com as mãos erguidas, e ali teve os dois auxiliares ao lado dele, segurando seus braços, porque quando ele abaixava os braços, o povo perdia. Daí, enquanto ele se mantinha com os braços erguidos, abençoando o povo vencia. E ali a vitória de Israel foi decretada sobre os amalequitas, mas ainda assim eles fugiram, correram. Muitos sobraram. Depois eles vão se meter no meio de novo da história do povo de Israel, quando eles estavam em busca da terra prometida, lá em Deuteronômio, capítulo 25. E esse povo vai estar sempre ali, pisando no calo do povo de Israel. E quando nós pegamos a história e vemos quem que são os amalequitas. Os amalequitas são descendentes de um homem chamado Amaleque, que era descendente de Esaú. Esaú, que era o irmão de Jacó. Jacó e Esaú. Jacó teve a sua descendência, o povo de Deus, e Esaú, ele vai ter a sua descendência, o inimigo do povo de Deus, uma outra nação. Não sei se vocês se lembram, quando voltando lá atrás em Gênesis, quando Raquel, a esposa de Isaac, a esposa de Isaac, Rebeca, não é Raquel, Rebeca, a esposa de Isaac, ela está grávida e ela vai questionar o Senhor por que aquilo está acontecendo com ela, Por que isso está acontecendo comigo? E Deus diz, dentro de vocês existem duas nações, e o mais novo vai vencer o mais velho. E Jacó vai nascer depois, Esaú primeiro, então Esaú é o primogênito, Jacó é o segundo filho. Jacó tem a sua herança como povo de Deus,
vai ser através de Jacó, que ele vai mudar o seu nome, Deus vai mudar o seu nome para Israel, e os seus 12 filhos, né, vão formar as 12 tribos de Israel. Na verdade, tem José com os seus 2 filhos, que formam 2 tribos. E Esaú, ele segue para outro lado. E um dos descendentes de Esaú é Amaleque. E Amaleque vai se tornar ali, os amalequitas, uma pedra no sapato de Israel. Vão enfrentá-los quando eles estão fracos, saindo do Egito, ali ainda sem ser uma nação, sem nada, sem ordem, sem leis. É um povo que simplesmente saiu fugido. E os amalequitas atacam eles nessa fragilidade. E isso para Deus se tornou assim algo que Deus abominou. E ele disse: eu vou acabar com esse povo. Porque quando ele faz isso, ele está dizendo assim, aquele que ataca os meus filhos, aqueles que tentam destruir os meus filhos na fraqueza, eu vou contra ele. E ele está dizendo isso ali através dos amalequitas, porque os amalequitas, eles atacaram o povo de Israel, os israelitas, na sua maior fraqueza. Quando eles estavam ali no meio do deserto, indo naquela jornada, ainda sem exército, sem nada. E o Senhor, ele toma isso como abominável. E ele diz: eu vou destruir esse povo. Depois eles vão novamente, Deuteronômio 25. Depois com Josué vai vir novamente esse povo. E eles vão estar sempre atacando. E quando nós vemos esse povo, quem que eram os amalequitas? Os amalequitas, eles eram um povo nômade. Eles estavam sempre andando, caminhando. E era um povo de guerreiros. E eram guerreiros mercenários. Onde eles passavam, eles atacavam, roubavam, guerreavam, destruíam, recebia para guerrear contra os outros. E eles eram assim. Era um povo mau, era um povo maldoso. Era um povo que não tinha pena. Era um povo que quando não estava guerreando, eles iam, roubavam, saqueavam, roubavam mulheres, crianças para serem como prostitutas, escravos, mercadores humanos. Eles eram assim. E eles passaram no meio do povo de Israel. Passaram, cruzaram pela história do povo de Israel e quiseram destruir. E Deus, diante disso, falou: não, esse povo não vai ficar impune. Porque sempre atacou meu povo e vai ser sempre uma pedra de tropeço. Ele deu essa ordem ali, disse isso para Moisés: acaba com eles. Depois disse para Josué. Agora diz novamente aqui para Saul. Só que Saul desobedece à ordem de Deus. Assim como Josué não cumpriu a sua ordem na totalidade, o povo ainda continua existindo. E agora Saul, aqui no capítulo 15, ele poupa a parte do povo, poupa o rei chamado Agag. Guarde esse nome, Agag. Provavelmente mais pessoas e não simplesmente esse rei aqui. Porque esse rei Agag, o próprio Samuel vai matar ele. Samuel cumprindo a lei de Deus, por mais dura que seja. Saul, o rei Saul, talvez deva ter ficado com pena, com dó da situação. Só que Samuel, por mais duro que seja, ele cumpriu a ordem de Deus. Ele matou. A palavra vai dizer que ele despedaçou o homem na frente dele, a espada. É duro isso, é difícil, mas a realidade é essa. É a ordem de Deus. E Deus tinha o porquê disso. Não era simplesmente um ato vingativo. É simplesmente pondo fim ao mal. O mal que sempre persistiria se não fosse exterminado. Esse mal sempre se voltaria contra o povo de Deus, contra os planos de Deus, contra a terra de Deus, contra os filhos de Deus. Saul talvez não entendeu muito bem o que Deus queria, e talvez ali com pena, com dó da pessoa, ali guardou alguns. Só que diante dessa desobediência de Saul, ainda vai sobrar descendentes dos amalequitas, que a partir daqui provavelmente vão se chamar agagitas, por causa da descendência de Agag, que era o rei. E quando Deus diz para exterminar, acabar, ele fala sério.
Ele está falando para a gente não flertar com o pecado, não flertar com aquilo que pode te trazer mal, pode causar mal ao povo. Foi por isso que ele deu ordem: acabe com tudo, mate todos. Hoje, século 21, soa como genocídio. Se soar como genocídio para você, tudo bem. A ordem foi uma ordem genocida de Deus. Mata todo mundo, acaba com todos, porque senão eles vão acabar com vocês. Ah, mas como assim, pastor? Acha que o povo de Israel já era grande, já era poderoso? Se venceu eles lá atrás em todas as batalhas, por que não venceria agora? Se você tiver com a sua Bíblia, eu convido você a abrir em Esther, capítulo 3, livro de Esther. Aqui é o começo da história do povo de Israel em sua monarquia. Aqui em 1 Samuel, capítulo 15, que nós lemos. E quando nós saltamos lá para Esther, nós já vamos ver o povo depois aqui, ou talvez dentro do cativeiro da Babilônia dos 70 anos. Nós vamos ver eles aqui já não mais em Jerusalém, porque aqui eles foram capturados, aqui eles foram levados para a Babilônia no castigo do cativeiro da Babilônia dos 70 anos, que foi apregoado ali por Nabucodonosor. Aqui nós já vamos ver que o tempo passou, e passou séculos, e esses descendentes de Agag ainda existem. E agora um dos descendentes de Agag, ou Amalequita, vai se chamar Amã. E Amã, ele é o braço direito do rei. Ele vai ser o braço direito do rei Assuero, aqui da Pérsia. A história de Esther, acredito que boa parte das pessoas conhece. Era uma mulher judia, que ela entra ali meio que colocada num concurso de beleza, ela é escolhida como a mulher mais bonita, o rei a toma como esposa, e agora ela está lá no palácio do rei. O seu tio, chamado Mordecai, que talvez o que cuidou dela, o que foi o mentor dela, descobre que o braço direito do rei Assuero, chamado Amã, ele quer destruir o povo de Israel. Ele quer acabar com todos. Ele quer cometer um ato genocida. E quem que é Amã? O capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim, depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita. O Agagita, o que é? Descendente do rei Agag, o Amalequita. Aquele que era para ter sido destruído, aquele que era para ter sido morto, aquele que não era para ter sobrado. E agora, pela desobediência de Saul, sobrou descendentes. E o descendente dele, Amã, agora está a um passo, um pequeno passo, que se não fosse pela coragem de Esther, motivada por Mordecai, todo o povo judeu teria sido morto. Todo o povo judeu. Não era para sobrar um para contar a história. Aí nós vemos que Deus estava falando sério. Aí nós vemos que o nosso Deus é o Deus onipresente. Ele está aqui, está aí onde você está em todos os lugares. É o Deus onisciente. Ele tem ciência de tudo, tanto do passado, do presente, do futuro. Quando ele disse para Saul, acaba com todos, era para acabar, era para destruir, era para Saul ter obedecido. Ele desobedeceu. Olha só o que quase aconteceu aqui. Só não aconteceu por interferência divina de Deus. Por causa da desobediência humana, o Senhor aqui atua novamente com a sua intervenção por amor ao seu povo, por mais que foi desobediente à sua ordem. Então a pergunta que fica, Deus deu ordem genocida? Deu. Ele mandou matar os amalequitas, porque era um povo mau, um povo ruim, e eles tinham o objetivo, destruir o povo de Deus. Saul foi desobediente, não obedeceu essa ordem. O tempo passou,
E esse rancor ainda existia, esse rancor inexplicável de Amã existia ainda séculos depois, e ele estava a um passinho assim, de destruir o povo de Deus. Que lição que fica isso para a gente? Hoje muitos judeus comparam os amalequitas com os nazistas. Muitos chamam os nazistas, que quase destruíram o povo judeu, com os amalequitas lá atrás. O que nós aprendemos com essa história dos amalequitas? Tome cuidado com o pecado. O pecado pode destruir você. Acabe com a tentação. Acabe com aquilo que pode destruir você. Não fique namorando com o pecado. Não fique flertando com o pecado. Ele pode destruir a sua vida. Esse é um exemplo meu, da minha vida, que eu posso dizer com propriedade. Tome cuidado com o pecado. Ele pode destruir você. Ele pode acabar com você. Ele pode acabar com a sua casa, com o seu casamento, com a sua família, com o seu emprego, com aquilo que você construiu, com aquilo que Deus te deu. Se Deus mandou destruir, por mais difícil que seja, destrua. Seja uma amizade que te leva para o mau caminho, seja um emprego que está destruindo seus princípios, seja aí algumas atitudes que você gosta, algumas coisas que você gosta de comer, seja o que for, acabe, porque senão isso daí pode acabar com você. Que Deus te abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, fique na graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.